Grazie. Como é bom louvar o Senhor, não é? Não é? Amém? É bom demais adorar Jesus. Sabe por que é bom? Porque você foi criado para isso. Você foi feito para isso. Você foi formado por Deus para a glória dele. Nós vamos em outro momento citar esse versículo, mas a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você existe para a glória de Deus. Eu não sei como tem sido a tua estrada até aqui, como tem sido a tua vida até esse momento. Mas uma coisa eu sei, que você foi formado, você foi criado para a glória do Senhor. E se tem uma coisa que nós precisamos discernir na nossa caminhada de fé, é a voz de Deus. Nesse mês que se inicia, nós vamos abordar intencionalidade, que é o tema desse ano, você ser uma pessoa intencional, ou seja, você ser uma pessoa que não perde tempo nas coisas, mas que quando age sabe o que está fazendo. Você ser uma pessoa intencional nas finanças, intencional na família. Você ser uma pessoa intencional agora também na sua devoção. Quando nós falamos muitas vezes de tempo devocional, muitas pessoas reduzem algo que é imenso, que é maravilhoso, a somente um momento com Deus através de um livrinho chamado devocional. Mas ter uma vida de devoção é muito mais do que isso. Nós acabamos de cantar que Deus, nós queremos ofertar a nossa vida no teu altar. É importante nós dedicarmos parte do nosso tempo a Deus. Mas essa parte do nosso tempo só vai fazer sentido se todas as outras partes também estiverem no Senhor. Dentre os tempos que nós temos de devoção, de busca por Deus, de adoração, é comum nós escutarmos o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que se comunica, porque o nosso Deus, ele é um Deus triuno, nós dizemos. O nosso Deus é um Deus pessoal. Nós cremos na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Nós cremos num Deus que nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E quando você conversa com alguém, é natural que você também ouça essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo que é algo maravilhoso ouvir a voz de Deus, não é? Ao mesmo tempo que é algo que na nossa vida acho que nada se equipara a talvez aquele primeiro dia que você ouviu a voz de Cristo queimando no teu coração. É mais ou menos essa a reação que as crianças tiveram agora. É um júbilo de alegria você ver Jesus queimando no teu coração, Deus falando com você. Mas, ainda que ouvir a Deus, nada se equipara a isso. Ouvir a Deus de maneira errada, ou seja, colocar na boca de Deus palavras que não são dele, também traz danos à nossa existência, que talvez poucas coisas na nossa história podem se equiparar a isso. Quando você toma para si uma verdade e diz, Deus falou isso para mim, e isso não vem de Deus, poucas coisas na sua vida podem te machucar tanto quanto isso. Quando você toma para você um propósito e você categoriza esse propósito como algo divino, e você diz, Deus mandou eu fazer isso, mas isso não vem de Deus, poucas coisas podem te ferir tanto quanto isso. Porque eu costumo dizer que Deus, ele é a última instância, não é o STF. O Senhor, ele é a última instância de tudo. E quando nós dizemos que algo vem de Deus, isso quer dizer que não pode ser contra-argumentado. Você entende isso? Não pode ser contra-argumentado. Não existe nenhum argumento que quebre o fato de alguém dizer, olha, mas Deus mandou eu fazer. Se Deus mandou, quem sou eu para falar contra? Não é verdade? E ao mesmo tempo que
você, enquanto indivíduo, pode entender a voz de Deus de maneira errada, você também, enquanto indivíduo, enquanto crente, pode interpretar a voz de Deus de maneira errada para alguém. Você pode dizer para a pessoa: olha, Deus me mandou te falar isso. E quando isso não vem de Deus, poucas coisas no mundo podem estragar tanto a vida de alguém quanto uma profetada. Eu conheci colegas que foram para o seminário por conta de uma profetada. E ao final dos anos de curso ele só disse: eu perdi 4 anos da minha vida. Eu não vou ser pastor, nunca tive chamado para isso. E ele foi para o seminário, fez isso porque uma pessoa num culto disse para ele que ele deveria abandonar tudo e fazer isso, e ele fez. E ele demorou 4 anos no seminário para entender que aquilo foi uma profetada, e ele até hoje não exerce o ministério. Não de tempo integral, não é que servir a Deus não é para ele, mas não desta maneira. Pensa alguém que perde 4 anos por causa de uma palavra mal dita, mal empregada de alguém. Mas existem pessoas que não perdem só 4 anos, existem pessoas que casam errado, existem pessoas que mudam a sua vida num 180 de uma maneira violenta, vão para outro país por causa de uma palavra mal empregada. Poucas coisas podem ser tão danosas na vida de um indivíduo quanto uma má interpretação da voz de Deus. Por isso, tanto para você, enquanto ser que ouve sozinho a voz de Deus, quanto para você que pode falar da voz de Deus para os outros, e aqui fica uma dica: se você não sabe discernir para você, quanto mais para os outros. Então, se você é alguém que tem segurança na voz de Deus para os outros, você tem que ter uma segurança violenta para a sua vida. Não é verdade? É a mesma coisa que você querer operar o coração de alguém e falar: olha, mas eu não sei fazer isso, mas no teu eu vou dar um jeito. Você ia confiar? Difícil. Mas eu gostaria de dar para você, nessa noite, ferramentas para que você possa entender como ouvir a voz de Deus. Ferramentas para que você, no seu tempo devocional, você possa se certificar que Deus está falando com você e não é coisa da sua cabeça. De pronto imediato, eu poderia te dar uma dica muito simples. Uma dica que eu aprendi e ela funciona algumas vezes, mas por ser simples, ela não abrange todos os casos. Por isso nós vamos para a palavra. A dica mais simples é: olha, se não é o teu coração falando, se não é outra pessoa falando, e se não é o diabo falando, ou um dos seus anjos, não pode ser nenhum outro ser a não ser o Senhor. Agora, o difícil é justamente nós sabermos se não é o nosso coração falando, se não é o diabo falando. E o difícil é nós sabermos se também não estamos sob a influência de um pensamento de outra pessoa. Por isso que ouvir a voz de Deus não é algo tão simples. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Quando nós queremos aprender as coisas, a origem das coisas, quando nós queremos entender com profundidade a relação entre Deus e o homem, o livro fundamental que você deve pesquisar e buscar isso para a sua vida, fundamental de fundamento, é Gênesis. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, eu gostaria de trabalhar hoje da seguinte maneira: eu vou te dar alguns filtros. Igual você, quando vai tomar água, é importante ter filtro. Ou a água do lugar é muito boa, ou você corre o risco de ficar com uma dor de barriga lascada, se você não tem um bom filtro com você. Eu gostaria de te fornecer alguns filtros hoje. O primeiro está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção, esse é o primeiro versículo na Bíblia
que vai dizer que Deus falou alguma coisa. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. É o primeiro versículo que fala sobre a voz de Deus na Bíblia, e já nesse primeiro versículo nós aprendemos algo fantástico. Se Deus diz, haja luz, a luz existe. Há luz. Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus fala, aquilo que Ele fala se cumpre. Quando Deus fala, não há bipolaridade alguma na mente do Senhor, que ora Ele fala uma coisa, de repente Ele muda e troca de ideia e fala outra coisa. Quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala, porque isso faz parte da sua essência. Deus é perfeito, e na sua essência não existe confusão. Em Deus não há confusão. Em Deus não há confusão de pensamento, nem confusão de ordem. Eu acho muito complicado de entender algumas pessoas que dizem, olha pastor, Deus mandou eu me mudar. Deus mandou, não é do seu coração, não, foi Deus, amém. Olha pastor, agora Deus disse outra coisa, o que Ele falou? Que é para eu ficar. Foi Deus que falou? Foi. Está estranho isso. Que ou Ele falou na primeira, ou Ele falou na segunda, ou provável que Ele não falou nenhuma das duas. É coisa da tua cabeça, tanto ir quanto ficar. Vocês entendem que em Deus não há confusão? Que quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena algo, aquilo que Ele ordena se faz. Outra coisa que nós vemos muito é que quando eu profetizo algo, isso a gente escuta muito, olha, eu vou profetizar algo na sua vida, mas você precisa crer naquilo que eu estou falando para se cumprir. Muito fácil falar isso, porque se não se cumpriu é falta de fé. E se cumpriu, olha, eu sou um bom profeta. Agora, se não se cumpriu, você não teve fé, por isso que não se cumpriu. Isso é ridículo. Porque se Deus disse, aquilo se cumpre. Se Deus disse, aquilo se cumpre, se vem de Deus. Diferente é quando eu tenho uma impressão humana. Mas quando Deus disse, quando eu falo, assim diz o Senhor, aquilo se cumpre. Outra coisa que nós aprendemos no versículo 4, primeiro filtro que eu já queria deixar contigo, quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala. Você entende isso? Quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala. Versículo 4, Deus viu que a luz era boa. Já no versículo 4 temos uma outra grande verdade que flui das Escrituras. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas isso não quer dizer que é bom para você. Isso quer dizer que é bom para os propósitos de Deus. É importante você entender essa chave hermenêutica, essa chave de interpretação bíblica. Tudo que Deus fala é bom, mas é bom para os seus propósitos. Deus, lá na eternidade, disse que o cordeiro seria imolado, seria sacrificado, o cordeiro, Jesus. Ele já havia dito isso na eternidade. Isso se cumpriu? Se cumpriu. Isso foi bom? Foi bom. Mas Jesus chorou? Chorou. Suou sangue. Doeu? Doeu. Mas isso foi bom. Foi bom para Jesus enquanto homem carnal, levar chicotada, colocar uma coroa de espinho na cabeça dele? Não. Mas isso foi bom porque os propósitos de Deus se cumpriram. Então tudo que Deus fala é bom, mas é bom para os seus propósitos. Não quer dizer que isso é bom para você. Você não é o centro do universo. Deus não gira em torno de você e dos seus caprichos. Deus gira em torno da sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele gira em torno de si mesmo. Tudo gira em torno dele, para lhe glorificar. Ele cria tudo para a glória dele. Aqui vai dizer,
e separou a luz das trevas. Não havia como separar a luz das trevas sem que houvesse luz. A Bíblia diz que antes da luz tudo era trevas, correto? Não tem como separar a luz de trevas sem luz. Isso quer dizer que existia um propósito na criação da luz. A Bíblia também diz que Deus não faz nada sem que haja propósito. Deus não faz nada, Deus não fala nada sem que haja propósito. Tudo que Deus fala é bom, mas também tudo que Deus fala está ligado aos seus propósitos eternos. Por isso que Deus jamais vai contradizer na sua vida, dizendo para você uma coisa que contradiz algo que está fora dos seus propósitos. Deus não vai revelar para você algo que está fora dos planos dele. Deus não vai se contradizer. Quantas e quantas igrejas surgiram do tal, Deus me disse, eu tenho uma nova revelação. O apóstolo Paulo diz, ainda que venha um anjo, e fale qualquer coisa contrária ao evangelho que eu vos anunciei, que ele seja desconsiderado, ridicularizado, colocado de lado, para fora. Nós temos que nos apegar nesses filtros. Olha, eu estou aqui no meu momento devocional, eu creio que Deus está falando comigo. Se Deus está falando, isso vai se cumprir. Então, cuidado ao dizer Deus está falando. Tenha temor em usar as palavras assim diz o Senhor. Os profetas sabiam que podiam perder a cabeça por causa disso. Não literalmente, mas seriam apedrejados, né? Tenha também cuidado em ver se isso é bom, o que Deus está falando é bom para você ou é bom segundo o próprio Deus. Isso tem propósito, isso faz sentido. Como nós vemos pessoas sendo enganadas com coisas sem sentido. Como nós vemos religiões, denominações que surgiram com interpretações da palavra que não fazem o menor sentido. Eu gostaria de, nesse momento, ir com você até o livro de Colossenses, capítulo 1, lá no Novo Testamento, depois de Filipenses, tem Colossenses. Nós acabamos vendo que esse Deus Pai, ele fala, não é verdade? Esse Deus Pai é um Deus que fala. Mas nós precisamos entender que, além deste filtro, nós temos outro filtro. Colossenses 1, versículo 15. Vai dizer assim: Ele, Jesus, está falando aqui da pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui nós temos dois outros princípios. O primeiro princípio, para você entender ainda melhor, eu gostaria de ler com você João, capítulo 1, versículo 1, que vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. O que João, o discípulo que passava mais tempo com Jesus, o discípulo amado, o que João diz a respeito de alguém que ele conviveu? Ele aponta para Jesus e fala: ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é uma criatura de Deus, ele é o próprio Deus. O que João está dizendo? Jesus
é o Verbo. Jesus é a palavra. O que isso quer dizer? Nós vimos que em Gênesis Deus disse: haja luz e houve luz. Haja luz. Deus disse, Deus falou. De Deus saiu a palavra. E João vai dizer que Jesus é essa palavra. Tudo que é criado a partir de Jesus. Tudo que é criado em Jesus, por Jesus e para a glória de Jesus. Colossenses 1:15 vai dizer que tudo que foi feito por Ele. Tudo que foi feito para Ele. Sabe qual filtro nós temos para discernir a voz de Deus? A pessoa de Cristo. Aquilo que você julga ser Deus falando com você, tem a ver com a pessoa de Jesus? Porque se não tem a ver com a pessoa de Jesus, com o jeito de Jesus falar, o jeito de Jesus sentir, com a missão de Jesus, se o que você está dizendo, Deus está mandando eu fazer, se isso não tem a ver com Jesus, isso não é Deus falando com você. Para você discernir a voz de Deus, você precisa conhecer a pessoa de Jesus. Porque a voz de Deus, a palavra de Deus, o ato criativo de Deus, Jesus está envolvido nisso. Então, quando Deus fala, Jesus está envolvido nisso. O Pai não fala nada de maneira isolada. Quando o Pai fala, Cristo está envolvido nisso. E você precisa entender que, quando você escuta a voz do Pai, Jesus está envolvido nisso. Mas, querido, você tem passado tempo com a pessoa de Jesus? Você conhece os evangelhos? Se eu perguntar para você, me descreva quem é Jesus. Qual é o grau de dificuldade que tu vais ter para descrever esta verdade? Porque se você não conhece a pessoa de Jesus, você não vai conhecer a voz de Deus. Porque quem vê a Cristo vê o Pai. Para discernir a voz de Deus é importante você ter um relacionamento íntimo com Jesus. Quanto mais você conhece a pessoa de Cristo, através dos evangelhos, lendo os evangelhos, tendo um momento devocional nos evangelhos, quanto mais você conhece Cristo, mais fácil você entende a voz de Deus. Mais fácil você sente Deus está falando. Isso vem de Deus. E mais fácil você discerne o contrário. Isso não vem de Deus. Porque isso não tem nada a ver com Jesus. Eu brinquei hoje de manhã, isso é uma verdade não bíblica, uma verdade caseira. Que em casa nós temos um intermediador de recados, a Sofia. Lá em casa, às vezes a Marina está no andar de cima, eu estou lá embaixo, e aí a Sofia é a que sobe e desce e é a garota de recados. Ela é mais rápida que o WhatsApp. O WhatsApp falha, a Sofia não. Gente, às vezes a Marina, ela fala uma coisa e o recado chega até mim. Papai, a mamãe falou isso. Ixi, filha, pergunta para ela se ela falou isso mesmo. Não tem muita cara da mamãe isso daí, não. Eu conheço a tua mãe. Isso não se parece muito com os recados dela. Aí a Sofia vai lá. Ô mãe, o que é que tu falou? Tá. Aí ela desce. Ô pai, a mãe estava falando. Tá. Agora, isso tem a cara da tua mãe. Mas existem situações onde fica fácil de entender que foi a Marina falando. Por exemplo, a Sofia desce. Ô pai, a mãe mandou tu arrumar tua bagunça. Isso eu não preciso nem mandar ela subir para checar. Isso é verdade. Porque eu conheço o coração da Marina.
Eu sei o que a Marina fala e o que ela não fala. Eu sei o que ela falaria e o que ela não falaria. Eu sei o que ela passaria de recado pela Sofia, o que ela não passaria. Eu conhecendo a Marina, eu conheço o recado. Agora, se você não conhece Jesus, você não vai reconhecer o recado do Pai. Jesus, a pessoa de Jesus é um filtro. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer os evangelhos. Não tem como entender corretamente o Antigo Testamento sem conhecer Jesus. Você vai só ver carnificina e não vai ver glória naquilo. Não tem como você entender as cartas de Paulo sem conhecer Jesus. Você precisa conhecer a pessoa de Jesus. Quando esse filtro está acentuado no teu coração, eu queria convidar você a vir comigo agora até João capítulo 14. Porque você vai ver que nem sempre nós, talvez, conhecemos Jesus o tanto que julgamos conhecer. Muitas pessoas podem passar anos ao lado de Jesus e não o conhecer, não é verdade? Nós estamos falando sobre intencionalidade na sua vida de devoção. Você sabia que existem casais que talvez estão aí há mais de 10 anos casados e não se conhecem? E talvez a pessoa do trabalho conhece o marido melhor do que a esposa, porque ele conversa mais com um colega de trabalho do que com a esposa. Existem pessoas que não se conhecem, por mais que se relacionam há tempo. Conhecer alguém há muito tempo não quer dizer que eu conheço essa pessoa em profundidade. Não é porque você vem aos cultos todos os domingos que você conhece Jesus em profundidade. Não é porque você tem uma Bíblia na sua casa que você conhece Jesus em profundidade. Não é porque você lê a Bíblia que você conhece Jesus em profundidade. Você pode ler de qualquer modo, não com tempo, não com devoção. E se você não conhece a pessoa de Jesus, você não consegue ouvir a voz de Deus direito. Você tem uma mente confusa. Você é uma pessoa facilmente enganável. Enganada pelo seu coração, você pode ser enganado pelo inimigo, você pode ser enganado por uma profetada. E quem aqui quer ser uma pessoa que diz, olha, eu sou uma pessoa facilmente enrolada, enganada? E sobre enganar, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz sobre o inimigo que ele é mentiroso. E a Bíblia diz sobre o próximo, olha, não confie muito no homem. O texto vai dizer, João capítulo 14, versículo 1, não se perturbe o coração de vocês. Jesus estava na sua reta final, ele diz, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai existem muitos aposentos. E aí ele fala no versículo 4, olha o que Jesus diz, ele diz isso numa afirmativa, vocês conhecem o caminho para onde vou, como quem diz diante dos seus amigos, vocês sabem do que eu estou falando, na casa do meu pai tem muitos aposentos, eu estou indo para lá, para a casa do meu pai, vocês estão entendendo isso, vocês sabem essa verdade. E aí tinha um sincero ali no meio, Tomé, sempre tem um sincero. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos nem para onde vais, como vamos saber o caminho? Você já imaginou, Tomé andou 3 anos com Jesus e depois de 3 anos fala, Jesus, eu não sei nem para onde é que tu vai. Como é que eu vou saber o caminho? Ele estava andando com Jesus há 3 anos, a fio, do lado dele, e não sabia. Talvez existem pessoas aqui que não sabem, que não conhecem o caminho da verdade, e que estão há mais de 3 anos na igreja. Talvez existem pessoas aqui que praticam muito mais, eu até falei de manhã, bibliomancia, do que fazem uma leitura bíblica devocional, caprichada. Sabe o que é bibliomancia? É gente que vive quase de uma espécie, quase uma macumba gospel, que só vive disso. Pega a Bíblia, as páginas,
como se fosse um livro mágico, e bota o dedo. Vamos ver o que Deus falou. Até brinquei de manhã, Judas se matou. Aí vai lá de novo, vai, faço o mesmo. Tem esses versículos na Bíblia. Mas foi Deus que falou isso? Lógico que não. Eu preciso de uma palavra de Deus para mim hoje. Aí pega a Bíblia, dá uma chacoalhada e abre lá. Vamos ver o que deu aqui. Gente, se relacionar com Deus, isso é atitude para mim, digo eu, não Senhor, de preguiçoso. Isso é atitude de preguiçoso. Porque eu não posso me relacionar com a minha esposa, nem com os meus filhos desse jeito. E aí diz uma palavra aí, o que tu dizer vai ser. A gente não pode se relacionar com Jesus como quem pede para alguém números para jogar na Mega Sena. Não que eu faça isso. E aí fulano, diz um número. Jesus não é assim. Eu já vi gente fazendo assim, diz um número aí, de 1 a 66. Para saber qual livro abrir. Diz outro agora. Mais um. Acho o capítulo, versículo, pronto. Essa é a palavra de Deus para mim. Jesus, ele precisa ser compreendido. Tomé aqui estava andando com Cristo há 3 anos e não o conhecia. Olha o que Jesus responde a Tomé. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. E ele estava andando com o próprio caminho e não sabia qual era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha o que Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho. Você quer ouvir a voz do Pai? Me ouve, eu estou te falando, eu estou caminhando com você por 3 anos, você não está entendendo? Eu sou o caminho, vocês estão vendo o Pai. Aí chega o outro sincero, Filipe. Jesus acaba de falar: vocês estão vendo o Pai. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus havia acabado de dizer, vocês agora têm visto o Pai. Filipe agora diz: Senhor, nos mostra o Pai. É a mesma coisa que algumas pessoas na igreja que falam assim: olha, pastor, me dá um conselho. Aí a gente abre a Bíblia e diz: fulano, a Bíblia diz isso, isso, isso. Isso que tu estás me perguntando está escrito aqui, ela manda fazer isso, isso, isso. Pastor, podia orar por mim? Porque, para Deus falar no meu coração. Falar o que, animal? Ele já falou. Mas eu arrepio, onde é que está? Às vezes não tem. Às vezes tem, às vezes não tem. Deus falou. A gente tem perdido a seriedade e a profundidade do que é você ter um momento devocional, do que é você abrir a Escritura. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Mas Ele não fala aquilo que você gostaria que o texto falasse. Ele fala o que o texto está dizendo. É simples. Talvez para Filipe era um choque. Me mostra o Pai, eu não estou vendo. E Jesus responde: você não me conhece. Dura palavra, né? Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Tu já imaginou você ouvir isso de Jesus? Talvez você orando e pedindo: Deus, me dá uma resposta sobre aquele emprego. E Ele: meu Deus, eu já falei. Me dá uma resposta sobre essa situação. Está escrito, vai ler. Senhor, eu não sei se eu faço, se eu não faço, se eu abro a boca, se eu não abro, se eu reclamo, se eu não reclamo. Eu já falei. E aí diz Deus: olha, você não me conhece. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai.
Como é que você pode estar dizendo, Felipe, mostra-nos o Pai? Tu está doido? Então, nós temos no versículo 15, aquilo que Jesus faz no nosso coração. Jesus aponta para o Pai. Ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus não são pesados. Você consegue entender que Deus fala com você nas Escrituras? Que Deus fala com você quando você conhece a pessoa de Cristo? Que conhecendo Jesus, Deus está se revelando a você, o próprio Deus. Você consegue entender que conhecendo a pessoa de Jesus, não existe palavra no mundo que possa contradizer a essência de Cristo. Não existe profecia no mundo que vai se contradizer em Cristo. Mas se algo passa por esse crivo, se Deus falou, isso se cumpre. Se Deus falou, vai se cumprir. O Filho aponta para o Pai. Versículo 16 vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O último crivo que nós temos, primeiro é você conhecer a pessoa do Pai. Quando o Pai fala, aquilo se cumpre. Segundo é você conhecer a pessoa do Filho. Terceiro é você conhecer a pessoa do Espírito. Porque vai dizer aqui, olha, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. O que Jesus diz sobre o Espírito Santo? Que Ele é um conselheiro. Você tem um conselheiro. Você tem alguém para te dar conselhos. Os melhores conselhos. Gente, eu não sou contra ir em psicólogo, eu vou. Eu não sou contra você ir num coach, você até mesmo conversar com um pastor, isso tudo é legal. Mas você tem o melhor dos conselheiros com você. O quanto você tem exercitado o seu relacionamento com o Espírito Santo. E o quanto você tem absorvido desses conselhos, conselhos divinos, mas não conselhos quaisquer. Quando diz a respeito dos conselhos do Espírito, vai dizer no verso 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Enquanto Jesus estava com os discípulos, Jesus falou. Mas Jesus partindo, Ele enviou o conselheiro. E tudo que Jesus falou, e a nós importa, nós temos escrito. Amém? Tudo que Jesus falou e é importante para você, você tem na sua Bíblia. Tudo que Jesus disse e é importante que você saiba, você tem seguro, fidedigno na sua Bíblia. E ele disse: eu estou indo, mas não vos deixarei a sós, eu enviarei o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Agora, olha o que o Espírito Santo de Deus faz. Ele lhes ensinará, no verso 26, ele lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. O que o Espírito Santo de Deus faz? Ele aponta para Jesus. Tudo que Jesus disse, o Espírito Santo de Deus nos ensina. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Ele nos lembra, ele nos auxilia a entender quem é Cristo. A principal função do Espírito é apontar para Cristo. Assim como a função de Cristo é apontar para o Pai. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, ele nos lembra, ele nos relembra. Mas eu me lembro, e eu compartilhei também pela manhã, que quando eu tinha provas na escola, eu pedia para minha mãe orar.
Mãe, hoje eu tenho prova, principalmente prova de física e química, amava. Aí a mãe falava assim, tá filha, eu vou orar, mas você sabe que Deus só lembra o que você já estudou, né? Você estudou? Ah, mãe, eu fui para aula algumas vezes aí. Alguma coisa deve ter na minha cabeça. Olha, Deus só lembra aquilo que você estudou. Deus não vai suprir a sua preguiça. Aí ela orava. E aí meu coração sempre ficava pesado. Eita, Deus, tu lembrar os 50% ali, que eu estou precisando do milagre, já está bom. Deus não te lembra daquilo que você não estudou. Deus só pode lembrar você daquilo que você buscou, não é verdade? Ele vos lembrará tudo que vos ensinei. Se você não lê a Bíblia, você não dá munição para o Espírito atirar na sua vida. Agora, se você lê a Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais você medita, mais munição tu dá para o Espírito Santo te bombardear. É importante você ler a Escritura e meditar nela. Porque se você não lê, não é que o Espírito Santo não age, não é que ele não tem poder, mas é que a sua parte você não fez. Agora, se você leu, se você meditou, se isso está no seu coração, no momento da tribulação, o texto não te faltará. No momento da tentação, texto não te faltará. A pessoa de Cristo não te faltará, porque o Espírito Santo vai te suprir. Ai, pastor, eu tenho tanta dificuldade de entender quem é Jesus. O Espírito Santo te capacita. Ai, pastor, eu tenho muita dificuldade em passar pelas tribulações. O Espírito Santo vai te lembrar como Cristo iria reagir a isso. Versículo 27. Isso é importante também nós entendermos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. O nosso Deus é um Deus de paz. A Bíblia diz que os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz. Não importa o momento que você está passando, não importa o momento de tribulação, o plano de Jesus para a sua vida é um plano de paz. Ah, eu estou a fim de chutar o balde. Conheça a pessoa de Cristo. Tenha você as mesmas atitudes que teve Cristo. Não era à toa que Jesus se retirava aos montes para orar. Não era à toa que quando Jesus foi tomar a decisão mais importante da sua vida, por que eu posso dizer isso? 2 motivos. A nossa decisão mais importante é seguir a Deus, não é verdade? Jesus já seguia a Deus. Segunda, com quem você vai se casar. Isso é muito importante, tá? Jesus não se casou, mas ele escolheu 12 homens para andar com ele, direto. É uma decisão importante ou não? Com certeza. E esses 12 homens seriam os seus apóstolos, os seus enviados, os seus discípulos mais chegados. Antes de Jesus tomar essa decisão, o que ele fez? Ele foi jejuar, foi para o deserto, foi ter um momento com Deus. Ele se pôs a meditar. Se tem uma coisa que nós vemos nos evangelhos, é um Jesus que ora, é um Jesus que busca o Pai, é um Jesus que vai para o secreto. E se Jesus, sendo Deus, fez isso, quanto mais nós. Se Jesus, sendo quem foi, fez o que fez, quanto mais nós. Jesus, no seu momento mais difícil, o que ele faz? Vai orar, para ouvir a voz do Pai, e ele deixa a vontade do seu coração muito exposta. Deus, se possível, o quê? Afasta de mim esse cálice. O que ele está dizendo com isso? Essa não é muito a minha vontade. Não, ele está dizendo, Deus, a minha vontade não é sofrer, não é ficar longe do Senhor. A minha vontade não é ser chacota, não é ser açoitado, não é ser pendurado no madeiro. Essa não é.
Se possível, afasta de mim. Mas por que ele estava orando? Contudo, o que a oração faz? Nos constrange. Contudo, cumpre em mim o teu propósito, o teu querer. E aí nós voltamos lá para o início. Tudo que Deus fala tem um propósito, está relacionado aos seus propósitos eternos. E tudo que Deus fala se cumpre. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, é bom. Se Deus falou, isso tem propósito. Mas você precisa conhecer Jesus. É difícil. Busque o Espírito Santo de Deus que te capacita. Eu não sei se eu vou lembrar, é tanta coisa. Ele vai te capacitar. É muito mais fácil você terceirizar essa responsabilidade. Você praticar uma bibliomancia. Diz aí o texto. Pronto. Isso é mais fácil. É muito mais fácil. Eu conheço gente que não lê Bíblia e ora para que todo culto Deus levante alguém para falar com ele. Preguiçoso. E a Bíblia diz que os preguiçosos o quê? Não herdarão o reino dos céus. Isso é preguiça. Não quer dizer que Deus não usa profeta. Isso quer dizer que é preguiçoso. Não quer abrir a Bíblia, não quer dedicar tempo ao que é mais importante na sua vida. Eu creio em profecia muito. Mas esses filtros têm me ajudado a não me ferir. E esses filtros também me ajudam a não ferir outros. Não existe nada que Deus fala que Ele volte atrás. Não existe nada que Deus fala que não seja bom, que não traga paz, ainda que doa. Não existe nada que Deus fala que não esteja relacionado aos seus propósitos. Não existe nada que Deus fala que contradiga a sua própria pessoa em Cristo. Agora, se relacione com Ele. Busque pelo Espírito Santo de Deus. Peça ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajude a conhecer o Filho. Quando você abrir a Bíblia, faça essa oração. Espírito Santo de Deus, me mostra quem é Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero conhecer Jesus. Ele vai atender essa oração. E você conhecendo Jesus, você vai ver o Pai. Vai reconhecer a voz do Pai. Papai está falando. Eu acho muito doido, e com isso eu queria terminar. Certa vez, no meio do mato, o índio para. Ele estava com pessoas que não eram indígenas, né? E ele fala, vocês estão ouvindo? E um monte de barulho de bicho. Mas ouvindo o quê? Ele, olha, tem um grilo bem pertinho da gente aqui. Aonde? Aí ele vai lá no mato, no cantinho certo e pega. E as pessoas, como é que ele tem essa habilidade, né? Aí o cara colocou a mente para rodar e ficou pensando, olha, eu na cidade eu sei distinguir se a buzinada, como eu sou meio ruim de volante, eu sei se a buzinada veio do lado de cá ou de cá. É o meu contexto. Eu estou acostumado a ouvir isso, eu consigo discernir isso. A gente discerne aquilo que a gente está acostumado a ouvir, aquilo que a gente está acostumado a ver. Se você é ruim de volante, você já sabe, se deu uma buzinada, você não fica, será que foi para mim? Claro que foi. Você sabe que foi para ti. Se você é do mato, tu sabe reconhecer cantos de passarinhos diferentes. Olha, esse é o A, esse é o B, esse é o C, esse é o D, esse é o E. Você sabe. Mas você sabe reconhecer a voz do Pai. Não existe nada mais importante na tua caminhada de fé que reconhecer quando Deus fala com você. Feche seus olhos, se coloque de pé. Talvez você veio aqui nessa noite buscando uma palavra de Deus para você. E eu estou aqui para te dar.
e acabei de te entregar. Eu estou aqui para dizer que Deus fala. Eu estou aqui para dizer que Deus cumpre o que Ele fala. Se Ele disse que cuida de ti, Ele cuida de ti. Se Ele disse que está contigo, Ele está contigo. Se Ele disse que Ele vai te usar, Ele vai te usar. Se Ele disse que vai fazer de você um vaso novo, Ele vai fazer de você um vaso novo. Se Ele disse que Ele vai te curar, Ele vai te curar. Mas se Ele disse que não vai, Ele não vai. Eu estou aqui para dizer para você que para reconhecer a voz do Pai, é preciso você conhecer o Filho. Conheça Jesus, tenha intimidade com Ele. Ah, mas é difícil. O Pai enviou o Espírito para suprir a nossa dificuldade. Ele nos ama tanto que colocou dentro de nós o auxiliador, o conselheiro. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Não existe nada mais importante na tua vida do que conhecer Jesus. O Espírito Santo há de te capacitar. E você há de reconhecer a voz do Pai, à medida que você se relaciona com o Espírito, conhece o Filho. Você há de reconhecer a voz do Pai no meio de tantas vozes que existem por aí. As vozes da multidão, as vozes do inimigo, a voz do teu coração. Você há de reconhecer lá no fundo: ei, o Pai está falando. Essa é a voz do Pai. Você há de saber. Porque isso é uma promessa, queridos. E no meio de tantas vozes, de talvez do teu coração desesperado, machucado, querendo abandonar tudo, você há de reconhecer a voz do Pai. No meio da voz da multidão, você há de reconhecer a voz do Pai. No meio da tentação, você há de reconhecer a voz do Pai. Mas não é tão simples assim. Não existe atalho, porque se trata de um relacionamento. E para qualquer tipo de relacionamento não há atalho, não é verdade? Não existem atalhos para relacionamentos saudáveis. Não existe atalho para o teu relacionamento com Deus. Não coloque as suas esperanças num profeta. Coloque a tua esperança no Senhor, na pessoa do Espírito, e peça: Espírito Santo, eu quero conhecer Jesus. Jesus, me mostra quem é o Pai. Me mostra quem é o Pai. E aí você vai ouvir o que Ele tem para você. Os pensamentos de paz que desde a eternidade Ele desenhou para a tua vida. Tu já imaginou que doido? Talvez você chegue aqui ouvindo mais o teu coração do que qualquer outra coisa. Talvez você chegue aqui acreditando em coisas que vêm de Deus, que não vêm da parte de Deus. Dizendo que Deus falou coisas que Ele não falou. Tendo conhecimentos errados a respeito da Bíblia. Mas eu queria que nessa noite você saísse daqui com convicção de que o Pai deseja se relacionar com você. De que Deus deseja se relacionar com você. Não existe atalho para esse relacionamento, mas também não existe nada que se compare a Ele. Durante essa canção, você pode adorar a Deus com seu dízimo, com a sua oferta.